Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 25 de fevereiro, nós estamos recebendo com muito prazer a presidente da Universidade Santa Cecília, professora doutora Lúcia Maria Teixeira Furlani, e a colega jornalista, professora doutora da área de comunicação, Thaís Cury Pereira. E agora vamos às manchetes. Eu gostaria de esclarecer aos nossos telespectadores que hoje não podemos contar com a nossa Paula Vaparelli, apresentadora do Jornal em Foque, porque ela está acamada e desejamos aqui do estúdio, de toda a equipe, de nossos convidados, um pronto restabelecimento para a Paula Vaparelli. Mas vamos às manchetes de hoje dos principais jornais. O Jornal A Tribuna traz a seguinte manchete: prefeito vai a Brasília contra granéis na Ponta da Praia. A Folha de São Paulo: preso, delator do Mensalão afirma que caiu de pé. Jornal Estado de São Paulo: Jefferson é preso, Supremo Tribunal Federal julga se houve quadrilha no Mensalão. São as principais manchetes de hoje. Muito bem, e nesta edição, no programa de hoje, no Jornal em Foque, nós vamos debater, vamos conversar sobre educação, tema essencial. E que deveria ser, como eu costumo dizer, a razão de ser dos governos, em todos os níveis, em todas as esferas, e não apenas uma mera prioridade de governos. Mas, infelizmente, no Brasil não é assim, ao contrário de nações desenvolvidas e outras que se encontram em franco desenvolvimento. Sem investimentos adequados, sem comprometimento, sem uma gestão competente, sem a implantação da meritocracia, ao invés de interferências políticas sempre indesejáveis, o Brasil dificilmente vai alcançar os patamares desejáveis e ansiados por todos nós de uma nação desenvolvida socioeconomicamente falando e também culturalmente falando. No programa de hoje nós vamos debater todas essas questões fundamentais sobre a educação e vamos falar também sobre o ensino superior e as iniciativas, projetos e também os programas desenvolvidos pela Universidade Santa Cecília neste ano letivo de 2014. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, porque agora nós vamos informar a previsão do tempo e também o movimento de balsas e estradas para hoje. E nesse sentido, a previsão para esta terça-feira é de sol, com nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 23 e 32 graus na região. Com relação às estradas, o sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. Trânsito lento na subida da serra, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. Lentidão também na chegada a Cubatão, sentido litoral. Já as rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Com relação às balsas, a travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações e o tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá, Bertioga opera com uma embarcação com espera de 20 minutos também em ambos os lados. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoque.com.br. E a representação deste programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Acesse também pelo youtube.com/Enfoque Jornal. E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar a presidente da Universidade Santa Cecília, a professora doutora Lúcia Maria Teixeira Furlani. Voltamos já. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor,
pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BocNews ao seu jornaleiro. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 25 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer a presidente da Universidade de Santa Cecília, professora doutora Lúcia Maria Teixeira Furlani, e a colega jornalista, professora doutora da área de comunicação, Thaís Cury Pereira. E agora nós vamos ver o VT do programa de hoje, uma reportagem sobre o terminal de grãos na Ponta da Praia. Vamos ver. Em reunião no Salão Nobre da Prefeitura, o chefe do Executivo e secretários municipais explicaram os termos do recurso a representantes de áreas interessadas e à imprensa. Por gerar dispersão de partículas sólidas e poluição sonora, a instalação de novos terminais de operação de grãos na Ponta da Praia foi proibida no final do ano passado através de uma mudança na Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo. As empresas já instaladas continuariam até o fim dos contratos de arrendamento de áreas portuárias junto à União, mas uma liminar concedida ao governo federal garante a continuação da atividade, inclusive para novos terminais. Agora o governo municipal vai a Brasília recorrer desta decisão. Nós não somos contrários a esse tipo de atividade no Porto. O Porto tem muitas outras áreas, inclusive o município apresentou alternativas ao governo federal de outras áreas que poderiam operar grãos dentro do Porto de Santos. A área continental é um grande exemplo. O que nós não podemos permitir é que a população continue a ser prejudicada. É perpetuar um problema que se arrasta há várias décadas por mais 25, 50 anos, que são os prazos de arrendamento que o governo federal propõe. Então nós dialogamos até o limite com o governo federal, expusemos os argumentos da cidade, os argumentos foram apresentados a todas as autoridades do governo federal e essa questão agora está judicializada. E o município vai defender os interesses do cidadão, o interesse da população santista. Muito bem, aí está a reportagem do Caderno Regional e este é um problema sério, o impasse está colocado, a Prefeitura não quer permitir o funcionamento de terminal de grãos na Ponta da Praia, defendendo a população de Santos, defendendo os moradores da Ponta da Praia que enfrentam problemas seríssimos de saúde, é uma questão de saúde pública, problemas ambientais muito graves. No entanto, o governo federal, por meio da Secretaria de Portos e da ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, eles não abrem mão do terminal de grãos na Ponta da Praia, sob o argumento de que é uma questão estratégica e tem a ver com a economia nacional. A questão está no âmbito judicial. O Supremo Tribunal Federal, infelizmente, cassou a medida tomada pela Prefeitura de Santos, dando ganho de causa, pelo menos por enquanto, ao governo federal. E agora a questão está judicializada, como explicou o prefeito, que vai a Brasília tentar reverter essa situação, a professora Lúcia, a professora Thaís, uma situação grave, principalmente para os moradores da Ponta da Praia. Professora Lúcia, bom dia, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço estar aqui nessa companhia tão especial, grandes educadores e comunicadores, né, e professores, e também com essa sua audiência tão selecionada deste programa que vem se firmando cada vez mais nessa faixa de horário e também dentro da Santa Cecília TV e da TV Regional. Eu quero dizer também que como moradora e amante desta cidade, da nossa região, a gente vê com preocupação também que a cidade e a região acabam sendo reféns de uma série de situações que, embora economicamente sejam muito importantes, não é, para todo o país, mas que a cidade tem que ver preservada a sua qualidade de vida, de saúde, de mobilidade urbana. E a Universidade de Santa Cecília tem contribuído com as suas diversas pesquisas, com sugestões, com encaminhamentos também a favor do poder público, de todas as iniciativas que visem realmente melhorar, se viver bem aqui nesta cidade. E nós temos sofrido muito com diversas situações ligadas ao Porto de Santos, mas que trazem diversos prejuízos para a saúde, para a mobilidade e para o viver bem nesta cidade. Sem dúvida nenhuma, é uma questão muito séria. Thaís, como é que você está acompanhando essa questão? Thaís, bom dia, muito obrigado pela sua presença, Thaís. Bom dia a todos, Lascala, professora Lúcia, telespectadores. De fato, a questão portuária envolvendo tanto o meio ambiente como
a questão também até de trânsito, não é? Na entrada da cidade, que é um problema que já vem se arrastando, mas no momento essa questão da poluição mesmo, que causa sérios danos à saúde, eu acho que deveria ser olhado com mais atenção, até porque a prefeitura, como bem disse o prefeito agora há pouco, a prefeitura oferece outras alternativas, então eu acho que é uma questão de boa vontade, vamos dizer assim, porque a prefeitura não está simplesmente fincando o pé e não querendo resolver o problema, quer resolver e oferece alternativas. Então eu espero sinceramente que o problema se resolva de modo a amenizar os transtornos que já existem, não é? Então não serão sanados totalmente, mas espera-se que pelo menos não sejam agravados. E não são poucos para os moradores da Ponta Praia, é apenas um aspecto importante, quer dizer, não se pode deixar de considerar a soberania municipal na legislação e uso do solo. Essa é uma atribuição do município, não é uma atribuição do governo federal. Mas o nosso tema hoje, professora Lúcia, professora Thaís, e vejam que eu estou ladeado hoje, a minha responsabilidade ela triplica hoje, porque ambas, além de educadoras renomadas, enfim, professoras, são também doutoras e escritoras de sucesso, ambas inclusive integrantes da Academia Santista de Letras, acadêmicas e, portanto, imortais. Vejam, portanto, a minha responsabilidade. Mas, de qualquer forma, professora, o nosso tema hoje, fundamentalmente, é educação pública, educação superior. E, nesse sentido, eu gostaria de começar falando sobre a questão das iniciativas, projetos e prioridades da Universidade de Santa Cecília que a senhora preside para este ano letivo. Quais são as novidades, professora Lúcia? Bom, nós temos a Unisanta, desde a sua fundação, não é? Ela tem um grande compromisso com as questões regionais. Sim. Ela realmente está inserida em termos do nosso desenvolvimento econômico, mas também visando, e por isso eu acho que o assunto que você comentou, primeiro com relação ao Porto Santos, tem tudo a ver com educação também, tendo em vista que a Unisanta não apenas oferece e mantém esses seus núcleos de pesquisa, como também diversos intercâmbios internacionais que mantém, inclusive, com Holanda, Bélgica, que são países tradicionalmente também, Le Havre, na França, enfim, voltados para esta melhoria do porto, das questões portuárias. Não é? E também tem a ver com o próprio nascimento da instituição. Há 53 anos, nós poderíamos repetir aí como Ribeiro Couto, nasci junto ao porto, à cidade marítima, porque realmente o Santa Cecília começa na Avenida Rodrigues Alves, voltado para os filhos de portuários inicialmente, uma população mais pobre, mas que era a grande maioria da cidade. Sim. Nós tivemos uma diminuição deste número de pessoas, né, em função das transformações tecnológicas, mas também esse comprometimento, tanto quando surge o Colégio Santa Cecília e a primeira faculdade, que foi em 71, que também se inicia com a sua escola de engenharia voltado para o Parque Industrial de Cubatão e para melhorar essa questão do meio ambiente e a questão da inserção dos profissionais da região aqui, né, com essa formação qualificada. Então, durante esse tempo todo, essa vocação da Unisanta cada vez se fez no sentido de uma maior qualificação. Né? Nesse sentido, vocês sabem, eu acredito que a audiência também, que a Unisanta luta sempre para preservar essa sua qualidade de ensino, não só de ensino, como de pesquisa, como extensão. Com relação ao ensino, ela está classificada entre as 9% melhores do país, não é? É uma marca que vem se mantendo ano após ano em todas essas avaliações que o MEC faz, que tem a ver com a qualidade do corpo docente, né? Tenho aqui 2 expoentes deste corpo docente, que vocês sabem como a gente preserva essa questão do professor, não é? Da figura do professor, da valorização do professor. Tem a ver com seus laboratórios, com toda a sua infraestrutura, que temos laboratórios voltados não apenas para o ensino, como também para essas pesquisas que nos fazem estar entre as melhores do país. E os serviços de extensão e de prestação de serviços e de responsabilidade social, que tem a ver também com esta missão da universidade, da inserção dos nossos alunos nesses projetos sociais, que se fazem em todos os cursos, porque é importante que desde o início eles não apenas tenham essa familiaridade com o melhor corpo docente, como também
eles saiam dessa visão comum da sociedade de pensar apenas nos seus interesses pessoais. Eu acho que isso, a cultura e a educação podem mudar. Esse egoísmo, né, que a nossa sociedade de consumo faz. É importante que o aluno saiba, não, ele vem para a Universidade de Santa Cecília, ele vai estar entre os melhores, ele vai conseguir, vai ter uma alta empregabilidade, mas ele tem que também ter uma formação em que ele não pense apenas nele mesmo, nesse individualismo, que aliás é o que graça na nossa sociedade, não é? E ele possa estar vendo no que ele vai contribuir na melhoria social. Então nós temos um número de atendimentos muito grande, que não é bom apenas só na quantidade, que são mais de 2.700.000 atendimentos gratuitos à população, não é? Em todas as nossas áreas de ensino, na graduação, no pós-graduação, voltados para a nossa região e também espalhados aí pelo país, em diversos projetos nos quais eles se inserem. Mas também que ele possa estar melhorando com a sua atuação essa nossa sociedade. Fundamental. Professora Thaís. Bom, eu até gostaria, no momento, até de extrapolar um pouquinho, né, o âmbito aqui da universidade, que cumpre um papel excelente aqui na nossa região, e pensar um pouquinho assim, a nível mesmo nacional, como psicóloga, como educadora, e diante desse quadro de violência crescente, não é, no país, de desagregação familiar, da desconsideração de muitos dos valores éticos e morais que devem nortear a vida em sociedade, eu pergunto, qual deve ser o papel da escola na vida da criança e do adolescente? Professora? Pois é, Thaís, a gente vê a nossa sociedade que está em constante transformação, não é? E isso também, tanto as instituições como as famílias estão se questionando qual deve ser a sua ação no mundo. É um momento de grande transformação, de muitas dúvidas eu vejo nas famílias, também na própria sociedade, mas também pode ser um momento em que a gente esteja com aquelas dores do parto, uma sociedade que pode estar gestando algo melhor. E eu acho que a gente só pode fazer isso mesmo por intermédio da educação e da cultura. É esse o caminho, não é? Nós estávamos conversando anteriormente aqui no início do programa, é preciso dar uma luz no fim do túnel, que cada jovem que tenha um projeto, que ele possa enxergar, para que eu vou ser bom? Por que eu vou fazer o que é o certo, se o errado tanto faz, se não vai ter nenhuma consequência? Porque ele tem que enxergar um projeto de vida mais longo, não é? E não apenas que ele tem que ter o melhor tênis, o melhor iPhone, que é substituído a cada 6 meses, enfim. E que essa lógica da sociedade do consumo, não é? Que é o que graça atualmente, essa lógica em que eu tenho que sempre ter mais, nunca é suficiente, e que traz um grande vazio social, não é? Então, as formas da gente vencer essa barbárie deve ser pela educação. As famílias ainda mantendo o seu papel de ensinar o que é o certo e o que é o errado, e que às vezes as famílias também estão atônitas nisso, porque querendo apenas ser amigo, não é, do seu filho. O pai e a mãe são amigos, mas também eles são, antes de mais nada, pais. Não é? E o educador... também o educador cumprindo esse nosso papel, e que no nosso país está tão desvalorizado. Nós conversávamos antes que poucos jovens querem ser educadores, querem ser professores, por essa desvalorização social que tem na sociedade. E também eu digo que o saber e a cultura é a única coisa que pode multiplicar ao invés de diminuir o que há, não é? Porque tem um exemplo clássico: se uma pessoa encontra com a outra, uma tem uma maçã, a outra tem uma maçã, se uma dá a maçã para a outra, troca. Cada uma, quando chega em casa, ainda tem um só objeto, uma só maçã. Mas se você troca conhecimento, não é? Como nós estamos, cada um tem uma ideia, eu tenho uma ideia, você tem uma outra ideia. Quando eu chego em casa, isso está multiplicado. Eu tenho outras ideias, não é? Então, o conhecimento é um pouco como o amor, não é? Quando você dá, ele não diminui, ele se multiplica. Então, nesse sentido é que a educação devem ser, e neste momento de barbárie, em que tornar o ser humano
menos desumano, porque o ser humano é a única espécie, né, o único mamífero que ainda mata por matar, né? E eu vi uma estatística este ano e também dados do NESE, do nosso Núcleo de Estudos Socioeconômicos, que é um dos grandes nossos institutos, né, de avaliações e de pesquisas, que também na juventude e também dentro do estado de São Paulo, as causas das mortes dos jovens. Primeiro, homicídio, não é? Depois, acidentes. E depois suicídios. Depois é que vem doenças. Então, estamos perdendo muitos jovens por esta onda de violência, não é, no país. E é preciso, e eu acredito, e temos muitos exemplos aqui na universidade, no colégio, exemplos belíssimos de que, pela educação, não apenas podemos ter os primeiros lugares do país em concursos, como já temos, como também em empreendedores e também na iniciação científica de pesquisa, quer dizer, dar esse salto social e científico de desenvolvimento, mas também em termos de espiritualidade. Sem dúvida. Não é? E que Tá isso acho que falta na falta na sociedade. Na sociedade brasileira como um todo. E que a escola e a universidade devem ser, enviar a luz sempre para o alto, né? Porque os seres humanos são um pouco como uma planta que buscam a luz. Se você dá esses caminhos, essas oportunidades, eles respondem muito positivamente. Então, eu acho que nós temos que mostrar esses caminhos que são caminhos maravilhosos. E o caminho é o da educação. Agora, professora Lúcia, eu gostaria de deixar uma pergunta antes de chamar o intervalo. É o seguinte, nós vivemos, sem dúvida nenhuma, a era do conhecimento, especialmente o conhecimento tecnológico. Mas, por outro lado, também vivemos a chamada sociedade do espetáculo. É a sociedade do consumo, que a senhora fez referência, que acaba gerando posicionamentos individualistas, muito egoísmo. Como compatibilizar a era do conhecimento com a sociedade do espetáculo? Mas eu gostaria que a senhora respondesse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Natação. Musculação. Basquete. Hidroginástica. Karatê. Futebol de salão. Poliesportivo Unisanta. Formando campeões. Matricule-se já. Telefone 3202-7126. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Carnaval 2014, a maior cobertura dos desfiles da região. Acompanhe com a gente os desfiles das escolas de samba. Dia 1º, Guarujá. Dias 2 e 3, Santos. Dia 4, Praia Grande. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 25 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer a presidente da Universidade Santa Cecília, professora Lúcia Maria Teixeira Furlani, e a colega jornalista, professora doutora Thaís Curi Pereira. Eu gostaria agora, professora Lúcia, que a senhora comentasse esse dilema, esse conflito que se coloca no Brasil hoje, entre a era do conhecimento, né, e, por outro lado, a sociedade do espetáculo. Quer dizer, como conciliar isso? Como é que o jovem pode lidar com essas duas realidades? É uma era em que tudo é muito rápido e, ao mesmo tempo, tudo pode ser descartável, não é? Em que a rede funciona entre conectar e desconectar. E é muito fácil você deletar, não é? Tudo muito rápido, tudo muito descartável. Então, nesse sentido, os laços humanos acabam sendo bastante frágeis, não é?
muito... Tem um filme que está passando, inclusive, não sei se vocês viram, Ela, que fala um pouco a respeito disso, das relações humanas e em que ele se apaixona pela voz de um computador. Aliás, uma voz muito bonita da Scarlett Johansson, mas que reflete um pouco, não é apenas uma metáfora, mas reflete um pouco esse momento mundial, não é? Mas, ao mesmo tempo, há ótimos exemplos de que, pela educação, esses laços humanos, aquilo em que, tanto na família, as histórias em que você conta, esse convívio, não é, da sua família com o filho, e também nas escolas, em termos de incentivar a solidariedade, em termos de incentivar esse relacionamento com aqueles que precisam mais, não é? Isso, por exemplo, ontem nós estávamos entregando aqui no Unisanta o Troféu Solidariedade para os diversos cursos, né, que estavam voltando todo o seu trabalho para as pessoas do México 70. Não é? Então, esse trabalho que é do dia a dia, enfim, olhar o outro, aquele que precisa mais de você, faz muita diferença. Faz a diferença neste momento que eu falo, em que as pessoas estão muito solitárias. Tem 1 milhão de amigos, mas ao mesmo tempo cada um é um bando de pessoas solitárias, não é? Então é preciso desconectar essa questão desse individualismo, não é? E ao mesmo tempo, como você falou, essa sociedade de espetáculo em que tudo é muito aparente, não é? Mas muito fluido, tudo se deleta em poucos segundos, e construir laços sociais mais sólidos, não é? Que a família, a escola podem... Nós temos aqui ótimos exemplos na Unisanta, no colégio, e sei que outros educadores, em termos dessa rede social mais ampla que nós temos que construir. Sem dúvida nenhuma. Thaís. Lúcia, e voltando um pouquinho à questão mesmo, assim, geral, em relação à metodologia de ensino hoje utilizada, ela ainda atende aos anseios das gerações que chegam? Eu me lembro até que no encontro de início de ano de professores aqui na Unisanta, o filósofo Mário Sérgio Cortella até comentava: hoje uma criança de 4, 5 anos que passa horas diante da TV, do computador, do tablet, ela já viu, quando ela chega à escola, ela já viu horas e horas de cenas de violência, de sexo, de tudo que é possível. E às vezes chega a determinadas escolas onde a professora inicia a alfabetização com a frase: "A pata nada". Ele até brincou, a criança levanta e diz: "Leve-me a seu chefe". Eu pergunto, a metodologia posta em prática ainda atende aos anseios, ou ela precisa, assim, sofrer uma reformulação um pouco mais radical, vamos dizer? Nós temos que estar sempre, a educação não pode esquecer da tecnologia, que tem exemplos, não é? São recursos muito importantes em termos de educação. Ao mesmo tempo, é necessária a figura do professor, até para organizar essa multidão, esse grande acúmulo de conhecimento, porque temos muita coisa e, ao mesmo tempo, o cérebro humano não é capaz de processar tudo aquilo. Claro que essa geração que tem agora, ela está muito mais acostumada a estar trabalhando com várias plataformas ao mesmo tempo, um pouco como as mulheres agiam. A mulher, pela sobrevivência ao longo do tempo, ela foi obrigada a desenvolver multifunções. É um pouco o que a mulher... Sem que nenhum problema com os homens que tiveram que desenvolver outras habilidades. Mas essa geração já nasce assim, né? Já nasce com essas habilidades maiores. Aí, às vezes, se pega um professor... não. Então, por isso, é necessário que os professores e as escolas estejam sempre se reciclando. Mas, ao mesmo tempo, o seu papel é organizar, é filtrar aquilo que é essencial, não é? Porque, senão, nada fica. Senão, você tem uma série de informações, mas em termos, é tudo muito raso, não é? Em termos até de um julgamento, de desenvolver o raciocínio e de você, há vários livros, inclusive, que tratam disso, dessas sociedades, em que as pessoas vão ser dirigidas facilmente para aquilo que um ser maior programa, em termos, né, dos seus desejos.
E então, nesse sentido, eu acho que tanto o professor ganha, porque ele aprende também com seus alunos, mas o aluno vai aprender com o professor e com a escola aquilo que é essencial, inclusive em termos de valores, porque você não ensina apenas aquilo que está no seu conteúdo, a sua postura, a sua forma de proceder é um dos maiores ensinamentos. Não adianta você falar em democracia, falar em paz social, se você não age de uma forma pacífica, se você não pratica isso. E isso é o que fica também para o seu aluno, para o seu filho também, para todos aqueles que convivem com você. É verdade. E a questão também de, às vezes temos tantos dados soltos, né? O dado é válido desde que transformado em informação e a informação em conhecimento. Senão não avançamos, temos um acúmulo de dados que não nos levam a nada. Antigamente dizia-se, informação é poder. Um lema, uma máxima que perdurou. Hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso a toda a informação pelas redes sociais. É verdade. Internet. Quer dizer, hoje a informação não é mais uma propriedade exclusiva, particular de alguém que tenha conhecimento. Mas hoje é preciso, no entanto, contextualizar essa informação. E, inclusive, ter um pensamento crítico em relação a isso. Porque eu acho que essa é a função também da escola e da universidade. Sem dúvida. Não é? Porque não cidadãos que vão apenas consumir tudo que te entregam pronto, né? Que estão nas prateleiras, inclusive prateleiras do conhecimento, mas é sua função tornar pessoas que questionem o senso comum, que questionem aquilo que lhe é apresentado pronto, e essas pessoas vão fazer a diferença. Elas não vão estar preparadas apenas para ser os melhores no mercado de trabalho, mas vão ser as questionadoras, inclusive, e da própria sociedade nas quais elas vão estar sendo preparadas para serem inseridas, não é? Dentro da sua função, estar formando novos papéis e novas sociedades, que são aquelas que nós precisamos, né? Mais fraternas, mais solidárias, aqueles ideais aí da modernidade, a igualdade, a fraternidade, a liberdade, nós não atingimos completamente. Não. Talvez a liberdade, em certo sentido, desde que seja a liberdade imposta pelas leis do mercado, né? Mas a fraternidade está longe de nós. Muito distante de alcançarmos. Então, esse é o papel também da educação, das escolas, das universidades. E que na Unisanta e no Colégio Santa Cecília nós perseguimos e que temos muito bons exemplos de ações dos nossos alunos nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. É isso. Bom, falando agora, professor, um pouco sobre literatura, sobre a importância da leitura, né? Lembrando até Mário Quintana, né, que dizia que os livros não mudam o mundo, né? Quem muda o mundo são as pessoas, os livros só mudam as pessoas. Então, de que forma, vamos dizer assim, os pais, os professores poderiam motivar mais a criança à leitura, o jovem? Porque a gente percebe que muitos chegam à idade adulta sem o hábito da leitura e depois de adulto é às vezes difícil de adquirir. É verdade. E a importância da leitura é fundamental, não é, professor? Sem dúvida. Então... A leitura, eu até comecei a escrever livros infantis, até em função disso, né? Quando o meu filho Lucas estava por volta de 6 anos, que eu lia muitas histórias para ele antes de dormir e via que às vezes, que os amigos também gostavam de escutar histórias, e aqui nós temos também na universidade o ProLer, o Programa de Incentivo à Leitura, que é um programa inovador, tem mais de 20 anos, em conjunto com a Biblioteca Nacional, e que leva às escolas públicas, aos educadores, às bibliotecas, esse hábito e esse incentivo à leitura, não é? Que é também uma forma de nós extrapolarmos essa sociedade, aquilo que nós estamos falando, criar pessoas que busquem algo mais, incentive a sua imaginação, incentive cada um a ser melhor, né? E foi uma experiência muito boa. Agora estou preparando um próximo livro para adolescentes também, que também é uma faixa de etária que carece também de bons livros, não é? Eu sempre falo que eu tenho que achar as madrugadas para poder escrever, porque quer dizer durante que vem esse livro no pré, já está. Teremos novidades logo. E os anteriores, e com relação a isso, esse incentivo à leitura que a gente faz aqui na universidade, e também eu como mãe, como educadora, fiz questão, temos um projeto, Nossa História, Nossa Gente, porque os livros infantis falam dessa viagem do tempo, e também nos meus livros, sempre Santos e nossa região são personagens ativos, né? São viagens no tempo que a gente faz pela nossa região. Então, primeiro é o exemplo, não é?
o primeiro exemplo, a primeira forma, são pais e educadores que gostem de ler. Não é? Às vezes nós temos até pais que podem ser analfabetos, mas se ele propicia, conta histórias a seu filho, se ele deixa um tempo precioso, não é? Para que essa atividade, que é também uma atividade de carinho, né? Abrir esse tempo precioso para o seu filho. E essa forma, não é, de incentivo à leitura, você pode criar cidadãos que também questionem. Não é? Essa é a única forma. Tem um outro filme que está em cartaz também, candidato ao Oscar, A Menina que Roubava Livros, que eu não sei se vocês viram, que se passa na Segunda Guerra também, que fala a respeito disso, do nazismo, né, nessa época terrível, que inclusive queimavam livros, e ela roubava os livros. E essa é uma forma de resistência. Né? A leitura e esse incentivo é uma forma de você resistir aos totalitarismos. E falando de nazismo, várias vezes ele é ressuscitado, inclusive na atualidade. Claro. Né? Então, a leitura e essas formas de você criar um arsenal que quando a criança ou quando o jovem quiser, ele vai estar ali disponível, porque você dá formas dele resistir através de personagens ou através de viagens que a gente faz na imaginação, a essa barbárie e a esse totalitarismo e autoritarismo que o ser humano volta e meia ressuscita. E este é um desafio que está colocado a todos os educadores do Brasil, porque quem não lê, inclusive não escreve. É importante a leitura até por isso, porque é fundamental, evidentemente a escrita é fundamental. Agora, professora, nesse sentido, na esteira dessa discussão, nós temos no estado de São Paulo, que é a principal unidade da federação, a mais rica unidade da federação, temos um problema gravíssimo com relação à educação. Há um déficit em São Paulo da ordem de 50 mil professores na rede pública estadual. Isso é um dado oficial da Secretaria de Estado da Educação. Né? Tanto que o próprio governador abriu agora um concurso para preencher 59 mil vagas de professores. Desses 50 mil professores que em São Paulo, desse déficit, professora Lúcia, 12 mil de matemática. Há alunos hoje no estado de São Paulo que não têm aula de matemática. Essa é uma realidade dramática para o estado de São Paulo e que se repete, evidentemente, em números até muito mais assustadores por todo o Brasil. Eu pergunto à senhora, por que isso acontece? Há alguns anos, professora, a função do professor era valorizada. O professor até mesmo do professor do Estado. Havia esse reconhecimento. Status até, né? E me parece que não é apenas uma questão salarial. Porque o Brasil, sabe, todos nós sabemos, o salário mínimo no Brasil é irrisório. Quer dizer, é um país em dificuldades, um país pobre como o nosso. Quer dizer, enfim, mas por que isso acontece, professora? Há uma desvalorização social, mais do que apenas financeira e econômica, da função do professor. Né? Pelo menos o professor, em termos de ensino fundamental, ensino médio, que são importantíssimos, né? A base da nossa cultura. Né? E se nós não resgatarmos essa dívida que o Brasil tem, né? Nessa formação dos professores, que criam, veja bem, você falou que há esse déficit que é verdadeiro, e além disso, muitos dos professores que estão nas escolas públicas são professores improvisados. Sim, né? É verdade. Não são formados nessa disciplina na qual eles dão aula, né? E além disso, alguns nem concluíram o ensino superior, não tem. Então, é mais grave aí. Mais grave, né? É mais grave aí essa situação que nós temos no Brasil. Né? Então, acho que nós temos que, antes de mais nada, recuperar esse déficit, porque o Brasil, senão, não poderá avançar. Eles chegam na universidade, muitas vezes despreparados. A universidade tem que recuperar e dar essa questão básica em termos de formação, porque através da matemática você desenvolve o raciocínio, o pensamento analítico, diversas outras abstração, não é? Sim. E, normalmente, na universidade você dá cursos de nivelamento até para que essas pessoas que vêm do ensino público, não é, possam estar assim em condições de
poder acompanhar o ensino superior. Para suprir essa deficiência, para suprir essa deficiência. Então, eu acho que o Brasil deve aos professores, à classe docente, não apenas no dia do professor, mas também todos os dias, a Unisanta, o Colégio Santa Cecília, e também por intermédio da nossa rede de comunicação, nós temos, através do curso de formação de professores, através de diversas outras iniciativas, bolsa alfabetização, diversas bolsas e cursos incentivado esse trabalho docente e também junto à sociedade procurado mudar isso, não é? Junto aos órgãos públicos, mas isso é preciso que seja uma política do país, não é? Do país, de Estado, uma política de Estado dessa valorização da educação. E ainda no país nós temos também um número muito pequeno de jovens que ainda chegam ao ensino superior, né? Muitos não concluem o ensino médio como deveriam ainda, né? No ensino superior, apenas na faixa que deveria estar, que seria de 18 a 24 anos, a faixa considerada, não é, normal para esse período. Muitos não chegam, apenas 14% dessa faixa etária chega ao ensino superior, não é? Então, é um número pequeno, né? Muito pequeno, frente a outros países em que a média é 60%. Né? Então, em termos de educação e de desenvolvimento, nós temos muito a avançar em termos do próprio pensamento científico, não é? Mas eu acho que nós estamos avançando com diversas iniciativas nesse sentido. E a Unisanta tem batalhado muito ao lado de vários parceiros. Professora Lúcia, eu peço a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Prefeitura Municipal de Praia Grande apresenta Carnaval da Família 2014. Nesta terça, a partir das 9 da noite, ao vivo. Desfile do Grupo Especial, direto da Passarela do Samba João Apolônio. Todo o talento, beleza e alegria da cidade. Carnaval da Família de Praia Grande. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Patrocínio Ozan e Construtora Mourão. Organização Libeza e Jornal Gazeta do Litoral. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 25 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer a presidente da Universidade de Santa Cecília, professora doutora Lúcia Maria Teixeira Furlani, e a colega jornalista, professora doutora em comunicação, Thaís Cury Pereira, que tem uma pergunta já aqui pronta, engatilhada aqui para a professora Lúcia. Não, é apenas um comentário também. Nós vemos, como a professora Lúcia bem colocou, o esforço que as universidades, determinadas universidades, como no caso da Unisanta, faz para tentar corrigir certas deficiências que os alunos trazem do do ensino fundamental, do ensino médio, e que prejudicam até o desenvolvimento no período da universidade. Então, cursos de nivelamento, procura-se suprir falhas, né, que ocorreram no ensino anterior. E a escola tenta também, dessa forma, melhorar o nível. Agora, eu também chamo atenção para o papel da família. Muitas vezes,
as famílias deixam quase que exclusivamente por conta da escola, do professor, a educação de seus filhos. Entende? A responsabilidade familiar. Então, em determinados casos, eu acho até que o professor, muitas vezes, ou o jovem, às vezes até se desinteressa pela carreira do professor, porque vê esse noticiário, às vezes, de violência nas escolas, de distrato de alguns professores. Desrespeito. Desrespeito. E vemos até casos, assim, que eu considero, às vezes, até absurdos. O professor também está ali, às vezes, para chamar a atenção do aluno, para ter uma atitude firme, não é? Ele está ali para orientar. E quando o professor, às vezes a gente vê, chama a atenção de uma criança ou toma uma atitude mais firme, há pais que vão à escola discutir com o professor, com diretores. Quer dizer, é preciso que as famílias também tomem ciência do seu papel, não é? Saibam que uma parte é feita pela escola, mas a outra que é indispensável e que deve ser feita pela família. O que a senhora acha, professora? É uma questão da sociedade atual que, às vezes, o papel da educação tem sido terceirizado um pouco, né? Então, às vezes, são babás, são psicólogos, são pedagogos, enfim, que são importantíssimos, né? Mas que acaba sendo um pouco terceirizada uma função da educação familiar, seja pelo pai, pela mãe, ou por uma figura dos avós, enfim, e mesmo que estejam separados, enfim, alguém que supra essa figura paterna ou materna, uma pessoa que, como eu falei, ensine o que é certo, o que é errado e traga um pouco dessa história familiar, desse laço familiar que é necessário manter, né? A família é o primeiro exemplo dessa unidade nessa questão. E a família está um pouco também perdida, às vezes, com relação ao seu papel, não é? Muito. Eu vejo, às vezes, que ela busca na escola essa orientação, não é? E é importante que as escolas mantenham essa integração muito grande, de forma a que a criança possa receber, possa ter essa segurança também, né? Com relação a normas de comportamento, de socialização, que essas entidades são as responsáveis por dar, a escola, né, e a família. E há situações em que cabem apenas a escola e outras apenas a família, né? Mas eu acho que a gente busca e vai conseguir por essa integração, por esse diálogo, essas reuniões que ocorrem e que são muito produtivas, né? Verdade. De forma a que a criança e o jovem possam ter essa segurança também do seu papel e eles não fiquem tão perdidos. Tenham as duas bases. Tenham essas duas bases que são importantíssimas. E o espaço, tanto na família como deve ser na escola, para esse diálogo. Né? Para esse diálogo que, às vezes, com essa correria da vida moderna, acaba sendo difícil. Né? E aquilo, como eu falei, seja para leitura, seja para o que for, mas é através do exemplo que você passa, né, ao jovem e à criança. O que é uma demonstração de afeto. Agora, os pais também têm que participar da vida da escola dos filhos. Não é simplesmente entregar na porta e vir buscar. Ou seja, participar de todas as atividades. Olha que as escolas, como por exemplo aqui, a Universidade de Santa Cecília, o Colégio Santa Cecília, promovem inúmeras reuniões, encontros, confraternizações, participações, espetáculos, e isso é absolutamente indispensável, fundamental. E eu vejo também o esforço das famílias, né, dos pais dos nossos alunos, né, que eles participam ativamente, não apenas do dia a dia, como também do Dia dos Pais. São momentos emocionantes. Estou vendo a Érica também, nossa assessora, que também é mãe, não é? Então, aqui, jornalista, a Érica Alencar foi aluna nossa. E várias outras, então ela fica com vergonha ali, mas e que são momentos muito emocionantes, né? Em que os pais, inclusive, voltam a ser crianças, voltam a ser alunos também, participam, fazem as atividades com seus filhos, e são momentos riquíssimos, não é? Que não tem preço. Eu sempre falo que esses momentos não têm preço. E que devem ser prolongados, né? Prolongados. Não apenas na época da cerimônia, da solenidade, mas no dia a dia, não é? É verdade. Que essa atitude de afetuosidade, de atenção para com os filhos, e no caso de muitas famílias, evidente, não estamos aqui generalizando, mas que ele também se estenda por todo o ano, não é? Agora, professora Lúcia, nós já estamos nos aproximando do final do programa, passa muito rápido, e eu observei que recentemente a Universidade de Santa Cecília firmou uma parceria importante com a Sabesp no sentido da análise diária da água do mar.
ou seja, uma cidade turística como a nossa, uma região turística balneável que todos nós desejamos, essa é uma iniciativa importante, entre tantas outras, não? É verdade. A Unisanta, conforme falei, tem um grande envolvimento regional, não é, com pesquisas, prestações de serviços. Algumas delas são únicas no país, não é? Com a Sabesp, a nossa parceria é há mais de 20 anos, não é, que nós iniciamos também com a medição da qualidade das águas, enfim. E também agora essa parceria importante com o seu diretor de tecnologia e também virá presidente da Sabesp aqui, de forma a que haja esse monitoramento em tempo real, claro. Não é? Não apenas como é feito atualmente, não é? Que às vezes há esse gap de tempo da medição, aí você pensa que a praia está própria, na verdade aquilo já aconteceu há uma semana atrás, né? Mas por meio dos nossos laboratórios, o núcleo de pesquisas hidrodinâmicas, que presta muitos serviços, isso será um grande ganho para a nossa região, para a qualidade, para a balneabilidade, e a Unisanta mantém laboratórios únicos como esses, outros como o de ecotoxicologia, também formado há mais de 30 anos, iniciou para as pesquisas para a Petrobras, é um dos poucos do país com essa qualidade ISO, além de outros laboratórios que prestam esses serviços, inclusive de operações unitárias, que prestam serviços, inclusive, para outras universidades federais do Brasil, não é? Em muitos laboratórios. Então, isso está à disposição da comunidade, dos órgãos públicos, das empresas, que vêm buscar aqui na Unisanta essa confiabilidade, e eu acho que é nosso papel também, o papel social e científico, de estar promovendo essas mudanças com os cérebros que nós temos aqui, não é? Que esses cérebros não estão apenas voltados para o ensino, mas também para o fazer pesquisa e mudar a sociedade que nós temos. Sem dúvida, a maior importância, Thaís. Professora, no campo da responsabilidade social, a Universidade de Santa Cecília disponibiliza uma série de serviços gratuitos e às vezes a comunidade desconhece. Então eu gostaria, eu sei que já está no final do programa, mas que a senhora sintetizasse um pouquinho alguns serviços disponibilizados para a população gratuitamente. Então, são muitos os serviços, conforme eu falei, mais de 2 milhões de atendimentos gratuitos nos diversos cursos, as suas clínicas de odontologia, de fisioterapia, que têm serviços únicos. Sem essa contribuição, poderia haver até um caos no atendimento da saúde pública. Tem pessoas que vêm de todo o litoral e de uma alta qualidade, né? Os juizados especiais cíveis, que funcionam não apenas aqui na nossa sede, aqui na Cesário Mota com a Oswaldo Cruz, que atende gratuitamente também, fazendo essas conciliações. Agora nós temos um serviço único no mundo, que é o Juizado Especial Cível, que está no terminal marítimo, não é? De forma aqui em conjunto, lá no Concais, para a resolução de assuntos. Foi um ótimo ganho, começou a funcionar agora no mês de outubro, não é? E há um número muito grande de conciliações que facilitam aqui os nossos passageiros dos cruzeiros marítimos, que é esse grande movimento que nós temos, não apenas em termos turísticos, como agora em termos de Copa do Mundo e outras situações. Nós temos também na área de engenharia e arquitetura o escritório de projetos que atende gratuitamente instituições que precisam em termos de projetos de engenharia e de arquitetura, né? Na parte de administração, também o núcleo de estudos e pesquisas socioeconômicas. O NESE. Suas pesquisas sobre inflação, sobre desemprego. Inflação, desemprego, são pesquisas importantíssimas, né? E é importante que tudo com uma idoneidade, com uma qualidade dos seus pesquisadores, né? Esse alto nível. E também outros serviços, conforme eu falei, de ecotoxicologia, que faz a análise dos efluentes industriais. Enfim, são muitos serviços. Eu sei que muitas áreas não vão brigar comigo porque eu deixei de falar, mas é uma série aí de serviços, de pesquisas que são oferecidos. Fundamental, né, professora Olívia, voltado ao interesse público. Sem dúvida. O que é indispensável numa região como a nossa. Gratuito. Professora Lúcia, nós teríamos muito mais a conversar. A senhora sabe, a educação é um tema fascinante, mas enfim, nós somos limitados pelo tempo e chegamos ao final. Gostaria de agradecer muito a sua presença. Muito obrigado. Eu é que agradeço, cumprimentá-los e cumprimentar a todos os
os professores, funcionários que fazem com que a Unisanto e o Colégio Santa Cecília tenham essa avaliação e esse ganho. Muito obrigada e parabéns aos telespectadores. Muito obrigado, professora Lúcia. Thaís, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Ora, um prazer. Colega Thaís Cury Pereira, professora Lúcia Maria Teixeira Furlani, presidente da Universidade de Santa Cecília. Agradeço a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.